Olá, pessoas! Todo mundo sabe que os grandes bancos, mesmo em cenário de terra arrasada, não perdem nunca. Sempre oferem grandes lucros. No ambiente pandêmico que vivemos a partir de 2020, com perda generalizada de renda, fome, desemprego, lockdown, falência de empresas, os bancos, por exemplo, os grandes bancos, no segundo trimestre de 2021, conforme anota o G1, auferiu lucro de total de cerca de 23 bilhões de reais. Mesmo com toda essa sanidade financeira, a Federação Brasileira dos Bancos, a chamada FEBRABAN, resolveu se juntar ao manifesto chamado A Praça é dos Três Poderes para exigir respeito pelo chamado sistema eleitoral eletrônico. Esse modelo tão decantado, tão louvado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que querem, a partir da minoria de uma corte, desconhecer a vontade popular pelo voto auditável. Coisas da chamada juristocracia, que a população brasileira está conhecendo bastante nestes últimos meses. E nesse manifesto, a FEBRABAN convoca o executivo para compartilhar um ambiente de serenidade e equilíbrio em prol de uma democracia sólida e segura, como se apenas um dos lados da chamada tríade de poderes tivesse que se movimentar em torno desse entendimento. Ou seja, um lado bate e o outro tem que oferecer tranquilo as costas à chibata e depois ainda ir compor numa mesa de negociação. Mas é justamente esse setor, ou seja, o setor bancário, que no varejo das circunstâncias desrespeita uma comezinha regra do direito do consumidor, que é justamente aquele que está lá no artigo 52, incisos 1 a 3 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é o direito que tem o cliente, o direito que tem o consumidor de ter acesso às informações, como taxa de juros cobradas, como preço do produto e outros acréscimos legalmente previstos. É simples. Quando você procura o seu banco, procura a instituição financeira para que ele lhe exiba algum documento, por exemplo, você faz o financiamento de um veículo e de repente você começa a perceber que as prestações estão ficando muito pesadas. Esse veículo foi financiado por um banco. O que você faz? Você se dirige à casa bancária para pedir informes sobre o custo efetivo do produto. E aí você vai ver que o gerente começa a escorrega no sabão aqui, escorrega no azeite acolá, ou então uma outra situação em que o inventariante precisa ter ciência do movimento da conta do falecido mantido na instituição bancária. O que faz? Ele faz uma notificação extrajudicial ao banco pedindo acesso ao extrato da conta e tem como resposta o silêncio. Ou seja, o banco desrespeita o dever básico de informação constante da legislação consumerista. Então a pergunta que se faz é: pode o banco recusar a exibir documento ao cliente? Além do artigo 52, que eu já falei, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lá no seu inciso 3, ele diz que o consumidor tem o direito a obter informações sobre produto ou serviço que lhe é ofertado. E aí se incluem os bancos como submissos que estão ao referido código, de acordo com o verbete 297 do Superior Tribunal de Justiça. Então decorre daí que o cliente bancário tem o direito de exigir toda a documentação, todos os dados relativos ao contrato celebrado com a instituição financeira, quer contrato de conta corrente, quer contrato de financiamento de bem durável, todos os dados, de acordo tanto com o artigo 6º como com o artigo 52 do CDC, devem ser fornecidos ao consumidor, ao cliente. Ah, mas aí sempre se esbarra
na má vontade, na tergiversação, na conversa fiada, na conversa mole de gerente de banco, que sempre arranja um jeito de engambelar o cliente e jogar para frente e não cumprir a legislação. Essa que é a verdade. Mas sempre na base da conversa mole, sempre na base da conversa macia. Oferta um cafezinho, oferta uma aguinha gelada, mas sempre adia, posterga ou não oferta a resposta para a demanda do cliente. Principalmente se o cliente não for muito significativo em termos de operações bancárias para a instituição. Uma maneira eficiente de exigir dos bancos o cumprimento do CDC é ir a juízo e protocolar uma ação de exibição de documentos, que tem base lá no artigo 396 do Código de Processo Civil, no sentido de exigir do banco a demonstração dos lançamentos financeiros, a demonstração das movimentações financeiras e todos os outros dados relativos à pessoa. Essa ação de exibição de documentos, ela tem natureza autônoma e satisfativa, sendo importante que antes de protocolá-la, o consumidor faça chegar ao banco uma notificação extrajudicial para dar conhecimento da necessidade de acesso aos documentos, de acesso aos extratos bancários, de acesso aos dados da conta, de acesso aos dados do financiamento, sendo dado ao banco um prazo razoável de resposta. Uma vez não havendo a resposta, e isso deve ser provado no documento inicial da ação, vale dizer, tem-se de fazer prova da resistência do banco em fornecer o documento ou os documentos solicitados. O interesse de agir do consumidor, portanto, ele é provado com a demonstração do silêncio, a demonstração da recusa ao banco em fornecer o que for solicitado. Portanto, para exercer esse direito material à prova, o prejudicado, o cliente, deve fazer prova na inicial dessa provocação ao banco, sob pena de não ser reconhecido na justiça o seu pedido. Nesse sentido, é julgado de fevereiro de 2019 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nessa sede foi pedida a exibição de documento para posterior ajuizamento de uma ação revisional por causa de um contrato que teria ficado draconiano, considerando os valores cobrados do cliente, valores de financiamento de um bem durável, e essa exibição foi negada exatamente conforme consta da ementa por ausência de comprovação de prévio requerimento em sede extrajudicial e interesse de agir condicionado à provocação e recusa da instituição financeira. Portanto, o regular exercício do direito de ação para o tribunal não foi preenchido. Por isso, então, o pedido, a ação, ela foi indeferida e o recurso do consumidor foi negado. Agora, quando se comprova a solicitação por uma notificação extrajudicial ao banco, a justiça tende a acolher o pedido cautelar, determinando a exibição do requerido, conforme demonstra julgado de 31 de agosto de 2021 do TJ São Paulo, conforme ementa que está na tela. A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. O réu deve exibir os extratos da conta do decujus, no caso falecido, ou microfilmes informando as datas de abertura e encerramento pelo falecido e movimentações. Sendo que, no caso, em função da súmula 372 do STJ, não foi aplicada, em caso de descumprimento da ordem judicial, multa combinatória, mas sim busca e apreensão dos documentos, no caso de não exibição em juízo. A tendência do judiciário é acolher esses pedidos de exibição de documentos bancários
em função tanto do artigo 6º quanto do artigo 52 do CDC. Mas o comportamento desses grandes conglomerados financeiros condiz com seus próprios interesses e pouco se lixa para a sua clientela, principalmente, como eu já ressaltei, a clientela de menor expressão financeira para a instituição. Essas foram as orientações de hoje do Soletrando. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, faça um comentário aqui embaixo. Tchau!